Olá para você, seja muito bem-vindo ao canal. Eu sou a Jaque, se você não me conhece, e aqui você tá num canal de leitura diária da Bíblia, tá? Gente, eu sei que assim, quem segue o canal deve estar cansado de ouvir isso. Eu vou pedir que vocês tenham bastante paciência, mas eu preciso apresentar o canal sempre, todos os dias, porque sempre tem alguém que tá chegando aqui pela primeira vez, e é importante a pessoa saber onde ela tá, né? É importante ela saber até para ela não perder o tempo dela. Então eu gosto todo dia de apresentar o motivo pelo qual eu tô aqui. E esse canal aqui é um canal em que a gente lê a Bíblia todo dia, tá? Aqui não é um canal que vai trazer estudos teológicos mega profundos, com TCC, com prova, com dissertações, não é nada disso. Esse canal, gente, é para ser um canal leve, é para trazer leveza para o seu dia. E a ideia aqui é a gente ler a Bíblia todo dia um pouquinho, um capítulo só, coisa bem rápida. E no final do vídeo a gente para ali para refletir, tira umas lições, sabe? Dá uma refletida e tudo mais. Então você é muito bem-vindo aqui. Se de repente o YouTube te entregou esse vídeo, te recomendou, alguém compartilhou com você, seja super bem-vindo. Se você quiser, considere se inscrever aqui, ó, no canal. Ativa o sino para você não perder as próximas leituras, tá? A gente todo dia, de segunda a segunda, sábado a sábado, domingo a domingo, tem vídeo, tem palavra aqui, tem momentos de louvor, tem momentos que eu reflito sobre outras coisas, sabe? Mas assim, tipo, 98% do conteúdo desse canal é a leitura diária da Bíblia. Nós temos hoje, por exemplo, mais de 230 leituras só da Bíblia aqui. Você pode procurar por temas, por livros assim da Bíblia. A gente já leu Mateus, a gente já leu Provérbios, Gênesis, Êxodo, e hoje estamos fazendo a leitura do livro dos Salmos, tá? E antes da leitura de hoje, eu quero orar ao Senhor pedindo que Ele fale com a gente. O tema hoje vai ser sobre perseguição. Sabe quando você está se sentindo perseguido, aquela pessoa não dá um sossego para você, você não vê a hora, tipo, meu Deus, some com essa pessoa que eu não aguento mais. Não sei se é o seu caso, tá? Inclusive, já compartilha o vídeo com alguém que tá nessa situação aí. E assim, é perseguição atrás de perseguição. Esse vídeo é especialmente para você. Então, antes da palavra, vamos falar com Deus pedindo que Ele ajude a gente a entender a lição de hoje, o que a gente pode fazer para lidar com os nossos perseguidores, como que deve ser a nossa postura, e Ele vai falar com a gente nesse pequeno salmo curtinho, mas cheio de lição pra gente, amém? Pai, em nome de Jesus, graças eu te dou por mais um dia. Quero dizer ao Senhor que nós te adoramos, nós te buscamos e somos muito gratos pela oportunidade que o Senhor nos dá de aprender a tua palavra mais uma vez. Nos perdoe, ó Deus, perdoe os nossos pecados, as nossas falhas. Nos ajude a ser um povo que te busca, um povo que tem um coração ensinável, um coração assim amoroso, perdoador. Nos ajude, Pai. Nós precisamos muito do Senhor, porque os dias são maus. Que a sua palavra venha produzir em nós seres humanos melhores. Nos ajude nessa caminhada. Eu peço inclusive que abençoe a pessoa que está na casa dela agora assistindo esse vídeo. Abençoe tudo que ela tem. Dê direção para ela sobre o tema de hoje e que ela encontre no Senhor a paz que ela precisa para enfrentar essa situação. É o que eu peço, Senhor, e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, bora lá. Então hoje a palavra do Senhor é livro dos Salmos. Nós vamos ler Salmo 54 e a palavra de Deus diz assim pra gente: Salva-me, ó Deus, pelo teu nome e faze-me justiça pelo teu poder. Ó Deus, ouve a minha oração, dá ouvidos às minhas palavras. Porque estrangeiros se levantam contra mim e homens violentos procuram tirar minha vida. Eles não têm nenhuma consideração por Deus. Deus é meu auxílio, o Senhor é quem sustenta a minha vida. Retribui o mal sobre meus inimigos, destrói-os por tua verdade. Eu te oferecerei sacrifícios espontaneamente. Louvarei teu nome, ó Senhor, porque és bom. Pois me livraste de toda angústia e meus olhos viram a ruína dos meus inimigos. Esse salmo aqui, gente, então, é um salmo bem interessante. Era o momento que Davi estava sendo assim caçado literalmente por Saul. A gente ainda vai entrar nessa história, a história de Davi, Saul, o pecado de Davi que
o livro dos Salmos menciona tanto, né? A gente vai falar sobre isso futuramente, mas nesse momento aqui, Davi, ele se sente assim muito perseguido, muito caçado. E acho que todos nós, assim, pelo menos uma vez na vida já passou por isso. Sempre tem aquela pessoa que quer tirar a nossa paz, aquela pessoa assim que a gente pensa assim, meu Deus, da onde saiu esse ser humano? Como existe um ser humano capaz de tirar minha paz num nível tão grande? E quando a gente lê a palavra, gente, a gente pode perceber que, assim, uma das coisas que Davi fez aqui foi levar em oração. Isso é uma coisa que eu falo sempre aqui no canal. Acho que uma das maiores lições de Salmos, quando a gente vai lendo, é que todo o sofrimento, toda a perseguição que Davi passava, ele levava Deus em oração, ele levava ali diante do Senhor, sabe? E aqui, uma das coisas que são legais pra gente lembrar, porque a gente precisa lembrar como povo de Deus, tá? É o versículo 4. Deus é o meu auxílio, o Senhor é quem sustenta a minha vida. Eu falo lembrar, gente, porque assim, você que busca a Deus, você que é servo do Senhor, tá aí, buscando ao Senhor e tudo mais, você precisa entender e lembrar que existe um Deus sobre a sua vida. Então você não está esquecido. Você não está esquecido. O que acontece é que às vezes a perseguição é tão grande que a gente perde de vista o Deus poderoso que domina, que governa a nossa vida, sabe? E aí a gente quer fugir da pessoa, a gente quer viver uma vida foragida. Só que não dá pra gente viver foragido a vida inteira. A gente precisa, sabe, passar essa lição, vencer essa perseguição. Só que isso a gente só vence, gente, quando a gente coloca diante do Senhor, porque quando a gente coloca diante de Deus, Deus já põe ali um ponto final para aquela perseguição acabar. Existe um prazo de validade para ela acabar. E a gente precisa se lembrar também que quem sustenta a vida da gente é o nosso Deus. Não é assim, ou bens, ou riquezas, ou posição, ou reputação, coisas desse tipo. Não é. O que sustenta a vida da gente é o Senhor. E o que eu diria para você, assim, em poucas palavras, né, nesse vídeo aqui, que se você tá passando por algo assim, confia no Senhor. Entrega para Ele. Confia, coloca diante dele essas pessoas que vêm te perseguindo, se você ainda não fez isso. Mas não só isso. Começa a treinar o seu coração para ser um coração grato, para ser um coração que adora o Senhor acima de todas as coisas. Treine o seu coração com a gratidão desde já, no meio da perseguição. Treine o seu coração já para louvar no meio da perseguição, porque quando Deus te der a vitória, você vai apresentar essa situação diante dele com alegria, com gratidão, você vai testemunhar, você vai contar o que Deus fez, não foi nem você que fez, mas foi o que Deus fez. Eu gosto muito do que Davi fala aqui. Eu te oferecerei sacrifícios espontaneamente, ou seja, no futuro, isso aqui é um futuro, o verbo futuro. Eu oferecerei sacrifícios espontaneamente. Louvarei teu nome, ó Senhor, porque és bom. Então aqui Davi, ele já está colocando dentro dele o que ele vai fazer diante dessa perseguição toda que ele vinha sofrendo. Ele estava precisando de livramento, ele tinha muitos inimigos ali ao redor dele, sabe? E aqui Davi continua no 7, né? Pois me livraste de toda angústia. E meus olhos viram a ruína dos meus inimigos. Então, assim, Davi já tinha experimentado o livramento do Senhor outras vezes, né? E mesmo Deus livrando outras vezes, de novo ele estava passando por aquela nova perseguição. O que eu diria aqui para você, sabe, gente? Deus muitas vezes não vai tirar você daquela situação, sabe? Tem processos que você tem que passar. Tem processos que você precisa passar, mas Deus, ele te livra ali, ele te livra naquela situação. Então a gente precisa ter muito assim discernido em nós, quando alguém está nos perseguindo, alguém quer tirar a nossa paz. Na verdade, gente, a gente não tem o poder sobre o outro, mas a gente pode ter domínio próprio em como liderar aquela situação, em como a gente deve conduzir o nosso coração naquela situação. O outro já tem a visão dele, ele vai continuar perseguindo e para ele é o que ele vai fazer, mas a postura é você. O que você vai fazer? Você vai passar a vida foragido? Você vai passar a vida assim reclamando? Ou você vai tomar uma posição de fé e falar assim, não, vou colocar agora diante do Senhor e vou preparar meu coração para gratidão, porque eu sei que Deus vai me dar vitória nessa área.
Então, esse é o texto que eu deixo para vocês, é a lição que eu acho que a gente pode aprender hoje, de termos o nosso coração treinado em Deus, para passar por essas situações, por esses processos, mas sobretudo um coração que adora, um coração grato, porque a gente já experimentou, eu tenho certeza que você já experimentou outros livramentos, outras bênçãos do Senhor, sabe? Então, assim, como eu falo, né, a vida do crente é cheio de altos e baixos, né? Então, de novo, se você está passando por uma nova perseguição, creia que o Senhor vai dar vitória, mas policie o seu coração, se posicione em Deus, o que você tem que fazer, como você deve ter postura, né, diante dessa situação. Não fica pensando muito no perseguidor, esquece ali quem tá te perseguindo. Eu sei que é difícil, né, porque quando é a pessoa tirando a nossa paz é fácil falar. Eu sei, gente, que é assim. Mas assim, a gente é muito mais sobre nós do que sobre quem nos persegue, sabe? É muito mais sobre nós do que aquele que fala mal da gente, do que aquele que planeja o mal contra nós. Qual é a nossa postura? Qual é a nossa postura hoje, conhecendo pela palavra de Deus? E é esse o desafio que eu deixo lançado nesse dia aqui pra gente, tá bom? Espero que esse vídeo tenha te abençoado, fica firme na sua leitura, não abra mão desse tempo, por favor, não abra mão. Leia a Bíblia todo dia, que o Senhor vai falar com você, vai te dar estratégia e vai te dar vitória, tá bom? Deus te abençoe e até amanhã no próximo vídeo. E lembre-se, leia a sua Bíblia. Tchau, tchau.